Olha só, a gente está falando de dois dos maiores revolucionários da história. Eles eram aliados, lutaram juntos para derrubar um império, mas acabaram se tornando inimigos mortais. E essa briga entre Stalin e Trotsky, ela não foi só uma disputa pelo poder, não. Foi uma batalha de ideias, uma que de verdade ajudou a moldar o século XX. Então vamos mergulhar nessa história para entender o que estava em jogo. A pergunta que fica é como? Como é que dois caras que lutaram lado a lado pela mesmíssima causa se tornaram inimigos tão viscerais? Pensa bem, um deles virou o líder absoluto de uma superpotência. O outro foi caçado pelo mundo todo e acabou assassinado. Para entender essa virada de chave, a gente precisa voltar lá no começo desse embate. E no centro desse conflito todo, o que a gente tem são basicamente duas narrativas completamente opostas. De um lado, a visão que o Breno Altman defende, que pinta o Stalin como o grande arquiteto, o cara que transformou a União Soviética numa potência. E do outro lado, a perspectiva do Gustavo Machado, que enxerga o Trotsky como, digamos, o guardião da chama original da Revolução. Então vamos lá. Para a visão do Altman, o Stalin era o cara prático, sabe, o líder que fez o que precisava ser feito para levantar uma nação forte do meio do caos. Já na outra ponta, para a visão do Machado, o Trotsky era o verdadeiro visionário. Aquele cuja ideologia, a pureza da ideia, foi simplesmente esmagada por uma máquina burocrática que só queria poder. E quem estava no comando dessa máquina? Stalin. E para defender o legado do Stalin, essa citação aqui é matadora. O próprio Altman faz questão de destacar ela, e o mais interessante é de quem ela vem, de um biógrafo que no passado foi seguidor do Trotsky. A frase consegue capturar o tamanho da transformação soviética, sair de uma nação de arados para uma potência com a bomba atômica. É um argumento focado totalmente nos resultados, né, sem discutir muito os métodos. Agora, vira a moeda. A visão aqui é o exato oposto. Para Machado, Stalin não construiu nada. Ele foi o coveiro das revoluções. A acusação é pesada, a de que ele teria trocado o sonho de uma revolução mundial pela segurança do seu próprio poder. Ou seja, abandonando outros movimentos revolucionários por aí sempre que fosse conveniente para ele. E olha, essa diferença gigantesca não era só uma questão de personalidade, não. Ela se refletia em duas teorias completamente opostas sobre o futuro da revolução. De um lado, a ideia de uma revolução global. Do outro, a de fortalecer o poder dentro de casa primeiro. E foi exatamente essa divergência que, no fim das contas, selou o destino dos dois. A ideia do Trotsky era a seguinte: a revolução na Rússia era só a primeira faísca. A faísca de um incêndio que tinha que se espalhar pelo mundo todo. Ele acreditava que, se ficasse isolada, cercada por um mundo capitalista, essa chama ia acabar se apagando. A única chance de sobreviver era essa, que a revolução fosse pulando de país em país, criando uma frente única. O Stalin, por outro lado, tinha uma visão bem diferente. Uma visão que os apoiadores dele chamavam de pragmática. As revoluções na Europa não estavam dando certo, estavam falhando. Então o argumento dele era, ok, vamos olhar para dentro agora. A prioridade passou a ser construir o tal do socialismo em um só país. Transformar a União Soviética numa fortaleza industrial para, quem sabe no futuro, servir de apoio para novas revoluções. E aí, a história veio e colocou essas duas teorias à prova, e da forma mais brutal que existe, a Segunda Guerra Mundial. A pergunta que não quer calar até hoje é essa: a liderança do Stalin salvou a União Soviética, e talvez o mundo, do nazismo, ou foram os erros dele que quase botaram tudo a perder? Bem, na visão do Machado, a vitória soviética foi quase um milagre. Um milagre que aconteceu apesar do Stalin, e não por causa dele. A análise dele aponta para uma sequência de erros que seriam fatais. Primeiro, ele expurga a elite do seu exército, os melhores generais. Depois, assina um pacto com Hitler que, na prática, fortaleceu o inimigo. E o mais grave, ele simplesmente ignorou todos os avisos de que a invasão nazista estava para acontecer. Decisões que custaram milhões de vidas logo no comecinho da guerra. 27 milhões. Esse é o número. O número de vidas soviéticas perdidas na guerra. E é um número tão absurdo que, para o Altman, ele acaba ofuscando qualquer erro estratégico que possa ter acontecido. O argumento é direto. Olha, o custo foi terrível, sim, mas foi sob o comando do Stalin que o Exército Vermelho não só resistiu, como marchou até Berlim e esmagou a máquina de guerra nazista. Fato. Nessa linha de raciocínio do Altman, o objetivo principal era e apenas destruir o fascismo. Ponto. Cada decisão, até mesmo o polêmico pacto com a Alemanha, era só uma manobra tática, era um jeito de ganhar tempo.
E a vitória no final? Bem, ela não só garantiu que a União Soviética sobrevivesse, como abriu caminho para uma nova leva de revoluções pelo mundo. Ok, a guerra acabou. A União Soviética sai dela como uma superpotência. A grande questão é, o que ela fez com todo esse poder? Usou para ajudar a espalhar a revolução pelo mundo ou usou para apagar focos de revolução que não eram interessantes para ela? É aqui que as duas visões batem de frente com força. É impressionante ver isso, né? Como os mesmos fatos podem levar a interpretações tão diferentes. De um lado, o Altman diz, olha, foi a existência de uma URSS forte que permitiu que revoluções como a da China e a de Cuba acontecessem. Do outro lado, o Machado diz que a história é de traição, que revoluções na Grécia, na Espanha, foram simplesmente sacrificadas em nome da geopolítica para não criar problema com o Ocidente. No fim das contas, parece que a história deu o seu veredito, né? O modelo do stalinismo se espalhou, virou referência para nações inteiras, enquanto isso o trotskismo ficou ali como um movimento pequeno, minoritário. A grande pergunta é, por quê? O que explica o sucesso de uma visão e o fracasso, digamos assim, da outra? E nem o fim da União Soviética escapa dessa disputa. Para os seguidores do Trotsky, o colapso foi a prova final de que ele estava certo. A profecia se cumprindo. O socialismo em um só país não tinha como dar certo e ia implodir uma hora. Já para os defensores do Stalin, a história é outra. A queda não foi uma falha do modelo, foi uma traição dos líderes que vieram depois, que teriam abandonado o caminho certo. Só que a consolidação do poder do Stalin teve um preço humano assustador. Esse número aí na tela representa as execuções oficiais só no auge do Grande Expurgo, em um período de 2 anos. Foi, na prática, uma campanha de terror. Ela não só eliminou quem pensava diferente, como varreu do mapa a liderança original da Revolução. O objetivo era claro, garantir lealdade absoluta a Stalin, pelo medo. E isso nos traz a uma pergunta bem incômoda, uma provocação que o Altman coloca na mesa. Se a teoria do Trotsky era certa, por que ela nunca deu certo na prática? O trotskismo, apesar de toda a genialidade do seu criador, ficou sempre à margem da história. Nunca conseguiu liderar uma revolução vitoriosa. Fica a questão, né? Uma ideia, por mais brilhante que seja, adianta alguma coisa se ela não consegue sair do papel? No final, o legado desses dois gigantes, Stalin e Trotsky, nos deixa com uma reflexão bem difícil. Como é que se coloca na balança as grandes conquistas históricas de um lado e os crimes terríveis cometidos para chegar lá, do outro? Dá para separar o construtor de nações do tirano? Ou, do outro lado, dá para separar o teórico genial do líder que, na prática, nunca conseguiu poder? A história pode até ter escolhido um vencedor nesse embate, mas e o debate? O debate sobre quem tinha razão, esse está muito, mas muito longe de acabar.